Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre o tropeirismo. O tropeirismo foi um movimento econômico e cultural fundamental no Brasil do século XVII até o século XX. Envolvia o transporte de gado, mercadorias, por tropeiros em suas mulas que vinham até do sul do país. Esse movimento só terminou com o surgimento das ferrovias e também das estradas. Os caminhoneiros fazem esse transporte de mercadorias, mas eles foram fundamentais no Brasil. Eles foram quase uma continuação dos bandeirantes. A origem e fundação surge no século XVII na necessidade de abastecimento das mineradoras em Minas Gerais, com gado e mulas. Essas mulas foram contrabandeadas das colônias espanholas, Bolívia. Muitas mulas iam para Bolívia, na região das minas de Potosí, e os espanhóis largavam aquilo, e as mulas eram proibidas no Brasil. Essas primeiras mulas vieram de contrabando, porque tudo tinha que ser feito no lombo do escravo. O escravizado tinha que transportar tudo, mas como a mercadoria, transporte de ouro era muito pesado, essas coisas, não tinha como o ser humano conseguir transportar essas cargas pesadíssimas. Então surgiu as tropas de mulas. Geralmente eram os muares. Muar é uma mula selvagem. Mula é uma mistura do cavalo com um burro. Surge o híbrido que é a mula. Então isso era fundamental, porque eles desciam de Minas Gerais, depois de abastecer com as mercadorias, com gado, até escravos, eles iam até Taubaté, na casa de Taubaté, onde eles levavam ouro de Minas. Esse ouro chegava na cidade, ia para a oficina real dos quintos, onde era fundido e transportado até Paraty. E de Paraty ia para a cidade do Rio de Janeiro, e dali, dos portos do Rio, iam para Portugal. Então o ouro era transportado assim. E na contramão vinham as mercadorias. Eles transportavam de tudo. Os tropeiros, eles levavam tudo que tinha necessidade. Era açúcar mascavo, aguardente, vinagre, vinho, azeite, bacalhau, peixe seco, queijo, manteiga, carnes de todo tipo. E escravos, eles levavam escravizados também. Então os tropeiros vinham nas rotas e caminhos que eram chamados. A principal rota era o caminho de Viamão, que ia lá do Rio Grande do Sul até Sorocaba, percorrendo os campos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A influência dos tropeiros foram muito. Eles criaram uma série de modas, o jeito não só de vestir, também a comida dos tropeiros, que é uma cultura que é muito valorizada, que é o feijão tropeiro, a carne seca, a música de viola, alguns termos que são usados hoje, o arriégua, deu com os burros na água. Isso tudo veio do tropeiro. E o tropeiro, ele podia comandar até 100 mulas, e era uma coisa familiar, lembrava muito as bandeiras. Era uma coisa de família. Geralmente tinha um tropeiro, que era o chefe, o nome vem daí, né? O tropeirismo, que era o chefe da tropa. O filho dele começava cedo, com 10, 14 anos, já para aprender o ofício, e ia seguindo as trilhas. O negócio era conhecer as trilhas. Eles iam armados, todos eles andavam armados, andavam com facas, pistolas, até mesmo carabinas. Introduziram o cão de fila no interior do Brasil, porque esse cão de fila era usado como boiadeiro e também para a defesa da tropa de mulas, que eram as mercadorias, o ouro era caro, e era para se defender de bandidos e também até de onças. E o tropeirismo foi fundamental nessa região sudeste do país, que foi a mais importante disso. Existem tropeiros ainda em ação
em pleno século XXI, aqui no estado do Rio de Janeiro, que eles ainda fazem ainda essa coisa, mas não assim, é mais por cultura, por mais manter a tradição. Minas Gerais também existe tropeiros atuando. E o tropeirismo foi fundamental para essa unificação do Brasil. A comida mineira, que a gente conhece também, foi muito influenciada pelos tropeiros, que os tropeiros criaram uma série de comidas. A culinária mineira, basicamente, uma culinária de tropeiros. E o tropeirismo foi fundamental no progresso do país. Eles levavam não só mercadorias, como eles eram a internet da época. As novidades, cartas, eram todas conduzidas por eles. Não confundir com os caixeiros viajantes, que os caixeiros viajantes é outra coisa. Os caixeiros viajantes eram um camelô móvel, era um cara que vendia mercadorias e encomendas que eram feitas a ele, mas o tropeiro transportava a carga pesada, que hoje seria levada por trem ou por caminhão. E o fim do ciclo do tropeirismo diminuiu muito com o surgimento exatamente das ferrovias e estradas de ferro no século XX. Mas ficou marcado na nossa história. E o tropeiro, você pode procurar, existe ainda museus dedicados ao tropeirismo lá no Paraná, em São Paulo ainda tem também, Minas também existe um museu muito interessante que fala sobre o tropeiro. E espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.